Olá, sejam bem-vindos ao material de História voltado para a educação de jovens e adultos da Rede Estadual do Rio de Janeiro. Meu nome é Rafael Tavares, sou professor de História na Rede Estadual e também aluno do Programa de Mestrado Profissional e Ensino de História da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. E hoje eu gostaria de apresentar a vocês o seguinte tema. O tema dessa aula trata-se da representação de mulheres nas telas de Jean-Baptiste Debré. O objetivo é tentar identificar e analisar rupturas e permanências em relação às condições de vida e de trabalho dessas mulheres. Para isso, nós iremos analisar algumas imagens produzidas por esse artista francês no século XIX no Brasil e comparar com as condições de vida e, principalmente, como as mulheres são retratadas ainda hoje na nossa sociedade. Então, vamos lá! Mas você sabe quem foi Debré? Debré nasceu em Paris em 1768. Chegou ao Brasil com a Missão Artística Francesa em 1817. Essa missão francesa ela vai fundar no Rio de Janeiro a Academia de Artes e Ofícios e mais tarde vai dar origem à Academia Imperial de Belas Artes. Ele vai deixar o Brasil em 1831 e vai voltar para a França, aonde se dedicou principalmente na organização do seu livro Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil, com as aquarelas e os desenhos que realizaram quando estiveram no Brasil. Como falamos, a chegada de Debré não é um evento isolado. A vinda da família real em 1808 e logo depois a abertura dos portos no mesmo ano proporcionaram mudanças significativas para a história das explorações científicas estrangeiras no Brasil. O desejo de conhecer um país exótico não era apenas para os meios acadêmicos europeus, e muitos estrangeiros, cientistas ou não, deixaram suas impressões acerca do Brasil. Esses viajantes carregavam conceitos culturais que precisam ser considerados quando suas obras são analisadas. Ok, mas vamos voltar ao tema da nossa aula. Como era a representação das mulheres nas telas de Debré? Separamos para isso duas telas. A primeira é uma aquarela denominada O Empregado do Governo Saindo a Passeio. Olha o que Debré relata sobre isso. A cena desenhada aqui representa a saída para um passeio de uma família de posses médios, cujo chefe é um funcionário do governo. Segundo o antigo hábito, ainda observado nessa classe, o chefe da família caminha na frente, seguido imediatamente de seus filhos, postos em filas por ordem de idade, uma jovem sempre na frente. Em seguida vem a mãe, ainda grávida, atrás dela sua criada de quarto, escrava mulata, muito mais distinguida no serviço do que uma negra, a ama negra, o escravo da ama, o negro doméstico do senhor, um jovem escravo formado no serviço, seguido do negro novo, recém-comprado, escravo de todos os outros, cuja inteligência natural, mais ou menos ativa, deve se desenvolver pouco a pouco à força de chibatadas, o guarda da casa e o cozinheiro. A segunda obra que separamos tem o título de Uma Senhora de Algumas Posses em Sua Casa. Sobre ela, Debré afirma: o sistema dos governadores europeus nas colônias portuguesas tende constantemente a deixar a população brasileira privada de educação e isolada na escravidão dos seus hábitos rotineiros. Isso levou a educação de senhoras ao simples cuidado de sua faina doméstica. Assim, desde nossa chegada ao Rio de Janeiro, a timidez, resultado da falta de educação, reduziu as senhoras nas reuniões mais ou menos numerosas e, ainda mais, impediu toda a espécie de comunicação com os estrangeiros. Então, tentei captar essa solidão habitual desenhando uma mãe de família, de pequenas posses, em seu lar onde a encontramos sentados como diabo.
sob sua marquesa, lugar que serve, de dia, como sofá fresco e cômodo em um país quente, para descansar o dia inteiro, sentada sobre as pernas, à maneira asiática. Imediatamente ao seu lado, e bem ao seu alcance, se encontra o gongá, paneiro, destinado a conter os trabalhos de costura. Entreaberto, deixa à mostra a extremidade do chicote enorme feito inteiramente de couro, instrumento de castigo com o qual os senhores ameaçam seus escravos a toda hora. Do mesmo lado, um pequeno mico-leão, preso por sua corrente a um encosto desse imóvel, serve como inocente distração à sua dona. A criada de quarto, mulata, trabalha sentada no chão aos pés da madame, a senhora. É reconhecido o luxo e as prerrogativas dessa primeira escrava pelo comprimento de seus cabelos cordados, penteados sem encosto e característicos de escravo de uma casa pouco opulenta. A menina ao centro à direita, pouco letrada, embora já crescida, conserva a mesma atitude de sua mãe, mas sentada numa cadeira bem menos cômoda, e esforça-se por ler as primeiras letras do alfabeto traçado sobre um pedaço de papel. À direita, outra escrava, cujos cabelos cortados muito rente revelam seu nível inferior. Avança do mesmo lado um moleque, com um enorme copo de água, bebida frequentemente solicitada durante o dia, para acalmar a sede devido aos abusos de alimentos apimentados. Os dois negrinhos, apenas na idade de engatinhar, que gozam, no quarto da dona da casa, dos privilégios do mico-leão, experimentam suas forças nas esteiras da criada. É importante destacar que a obra de Debré não é uma representação fiel dos fatos, mas ele tenta sim retratar o como ele percebia aquela sociedade. Em alguns momentos é possível perceber que nas obras de Debré há uma composição, ou seja, há uma criação de um cenário para que o Debré pudesse fazer suas imagens. É o que Oliveira Lima vai chamar mais tarde de uma característica neoclássica no seu modelo de pintura. Apesar de reconhecer que a obra de Debré não pode ser analisada como uma representação fiel dos fatos, elas devem ser analisadas como uma importante fonte iconográfica para retratar a nossa sociedade do século XIX. A sociedade brasileira do século XIX é uma sociedade patriarcal. O poder está concentrado na mão dos homens. Mulheres livres, por exemplo, só podiam ocupar espaços públicos se fossem autorizados ou se estivessem na companhia do seu marido ou do seu pai. No ambiente privado, elas se dedicavam única e exclusivamente às tarefas consideradas tarefas domésticas. Para as mulheres escravizadas, a situação ainda era pior, porque além da opressão gerada pela escravidão, estava associado também à condição de mulher oprimida dentro dessa sociedade. Ok, mas feitas todas essas considerações sobre a sociedade patriarcal no Brasil do século XIX, como contextualizar isso para a nossa sociedade atual? Quais heranças dessa sociedade patriarcal de opressão das mulheres impactam a nossa vida atualmente? E principalmente, o que isso tem a ver com uma aula de história na educação de jovens e adultos? Essa pergunta não é difícil de responder. As salas de aula da educação de jovens e adultos do Colégio Estadual Parada Angélica são formadas na sua maioria por mulheres, e algumas relatam constantemente a dificuldade que a sociedade patriarcal impõe a elas para continuarem seus estudos. Precisam trabalhar, não contam com o apoio ou um lugar para deixar os seus filhos. Em alguns casos, ainda são impedidas de frequentar a escola por conta da opinião dos seus companheiros. Enfim, são diversos os casos que nós acompanhamos. Mas observe um caso da sociedade brasileira de uma forma geral, como as mulheres ainda são tratadas dentro da nossa sociedade. Observe os dados sobre a violência de gênero no Brasil.
Em 2016, 4.657 mulheres foram assassinadas no Brasil. Seria o equivalente à morte de uma mulher a cada 2 horas. Apesar disso, há uma enorme resistência do reconhecimento dessa violência contra a mulher. Apenas 533 casos foram classificados como feminicídio. É, de novo, a sociedade patriarcal tentando esconder a violência que comete contra a mulher. Apesar das mulheres trabalharem hoje, participar ativamente da vida política no Brasil, tendo direito ao voto, a sociedade ainda mantém alguns conceitos da sociedade patriarcal. E esses conceitos servem para oprimir essa parcela importante da sociedade. Eu quero agora saber de vocês. Aproveitem aí e façam um comentário. Vocês já vivenciaram esse modelo de opressão imposto por essa sociedade patriarcal? E vocês, homens, vocês por acaso já presenciaram ou já fizeram uma ação que possa ser considerada uma violência ou até mesmo uma atitude machista dentro da sua casa? É uma importante reflexão para a gente fazer, tá? Estamos aqui. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Um abraço. Tchau, tchau.